Pessoal, mas aqui uma questão aqui que envolve ideias de funções e vamos lá, que é interessante essa ideia aqui. Nós temos que estar muito atento na hora que vai fazer uma questão e entender o que deve ser visto em cada item, né? Quando é que eu olho imagem, quando é que eu olho domínio, coisas do tipo. Mas não esquecendo, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal e divulga aí pro pessoal, tá? Vou fazer toda semana uma live sobre o Enem e outra sobre o Enseja, tá? Seja bem-vindo desde já e vamos estudar. Sigamos. Ó, a concentração C em partes por milhão de certo medicamento na corrente sanguínea após T horas da sua ingestão é dada pela função polinomial C de T menos 0,05 t quadrado mais 2t mais 25. Nessa função, considera-se t igual a zero o instante em que o paciente ingere a primeira dose do medicamento, tá? Álvaro é um paciente que está sendo tratado com esse medicamento e tomou a primeira dose às 11 horas da manhã de uma segunda-feira, tá? A que horas a concentração do medicamento na corrente sanguínea de Álvaro atingirá 40 ppm pela primeira vez? Então, o primeiro passo que você tem que entender quando vai para um item desse é que você vai analisar coisa por coisa, tá? Por exemplo, ele quer o quê? Eu quero saber quando for 40 ppm no meu sangue. Então, vamos lá. A minha função C de T é da forma menos 0,05 de t quadrado mais 2t mais 25. Ora, vamos entender o que está acontecendo. Primeiro passo, você tem que entender o que está acontecendo. É uma função quadrática. Nesse caso aqui dessa função quadrática, ela é negativa. Então, o gráfico dela é nesse estilo aqui, tá? Então, vamos lá. Perceba que um caso de uma função quadrática, ela tem um momento que ela é crescente e tem um momento que ela decresce. Então, por isso que o remédio uma hora vai estar com a concentração maior, outra hora com a concentração menor. Então, vai decair de acordo com a situação, certo? O que ele diz é que quando é que essa função, né? Quando é que a corrente sanguínea vai estar com 40 ppm de concentração no sangue. Então, perceba que essa função todinha aqui, ela é em função do tempo. Tá? Ela é em função do tempo t. Só que esse t aqui nosso é em horas, tá? E a questão pede exatamente isso, a quantidade de horas que isso vai acontecer. Logo, o que nós temos que entender é que esse C de T é o que ele quer que aconteça. Ele quer que isso seja a 40 ppm, tá? Então, eu tenho que fazer essa função, ela encontrar lá no gráfico, em algum lugar lá do gráfico, tá? Tocar aqui o eixo Y a 40, né? Tocar o eixo Y no sentido de valor, né? Numérico, né? No eixo Y, não necessariamente no eixo Y, mas a imagem dele, né? Ah, ela pode estar aqui, por exemplo, né? 40 ser aqui, é isso que eu quero dizer. Então, esse 40 é aqui. Então, qual é o T que faz isso acontecer? Ok? Qual o T faz a concentração estar em 40, tá? Possa que tenha dois casos, né? Tem um aqui e outro aqui, tá? Mas lembre-se, ele quer isso pela primeira vez, tá? Quando é a primeira vez que isso acontece. Logo, então, vai ser esse primeiro T1 ou, a depender dos valores, pode ser o T2, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer isso aqui ser igual a 40. Então, vai ficar menos 0,05t quadrado mais 2t mais 25. Tudo isso tem que ser igual a zero, se fosse as raízes. Mas nós queremos que seja igual a 40, porque foi o que a questão quis. Arrumando essas coisas aí, eu vou botar esse 40 para cá, aplicando a operação inversa, ele vai vir menos 40. Né? Menos 40 mais 25 vai dar menos 15, tá? Fazendo essas contas. Então vai ficar menos 0,05 t quadrado mais 2t menos 15, fazendo essas contas já, igual a zero. Ora, esse número decimal aqui, vamos trabalhar logo ele para a gente finalizar com ele. Esse 0,05, vamos transformar em número decimal. 5 sobre 100, simplificando por 5, isso vai nos dar 1 sobre 20. Ora, aqui é 1 sobre 20. Então, eu vou multiplicar toda essa equação aqui por 20
por menos 20 logo, né? Para trocar o sinal. Aí vai ficar, esse aqui é 1 sobre 20. Com o 20 vai dar 1. Então, menos vezes menos dá mais. Então, vai ficar t quadrado, né? Mais 2 vezes menos 20 vai dar menos 40t. Menos vezes menos dá mais. E 20 vezes 15, fazendo essas contas aí, vai dar 300, tá? Logo, o que nós temos? Nós temos uma equação do segundo grau, onde eu tenho que t quadrado menos 40t mais 300 é igual a zero. Nós temos duas maneiras de fazer aqui. Nós podemos fazer pela soma e produto. Como são números inteiros, fica fácil de analisar isso aqui, né? Na primeira hipótese, com menos 0,05, é difícil de ver. Mas perceba, eu quero dois t's, né? Um t1 mais um t2, que dê 40 a soma. Porque, lembre-se, o menos é da fórmula, né? Que é menos b sobre a. Depois eu quero um t1 vezes um t2 que dê 300. Ora, não é difícil de ver, por exemplo, que o t1 é 10 e o t2 é 30. Porque 10 vezes 30, 300 e 10 mais 30, 40. Lembre-se que nós estamos falando daquela uma equação do tipo x quadrado menos sx mais p igual a zero, né? Então esse sinal aqui está trocado, aqui está a soma das raízes, né? A soma das raízes, como eu falei, é menos b sobre a, e aqui está o produto das raízes, que é c sobre a. Por isso que o produto é positivo aqui, tá? Então as soluções é t1 igual a 10 e t2 igual a 30. Perceba que ele quer quando isso acontece pela primeira vez. Então, como foi 11 horas da manhã, 11 horas da manhã, aí você pega 11 mais 10 horas, vai dar 21 horas. Ou seja, 21 horas ou simplesmente 9 horas da noite. Tá? Ou seja, ele ainda vai tomar o remédio no mesmo dia. Ora, mas se você tiver dificuldade em fazer dessa forma, não tem problema. Vamos resolver ela aplicando a fórmula de Bhaskara, né? Como é que a gente aplica a fórmula de Bhaskara, né? Nós comparamos com ax quadrado mais bx mais c igual a zero, né? No nosso caso aqui, nós vamos ter o t, né? É t, né? AT quadrado, BT, né? BT mais C igual a zero. Então, quem serão as raízes, né? T vai ser menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre o dobro do valor de A. Só lembrando que delta é B quadrado menos 4AC, tá? Encontrando, só comparando aí, quem vai ser o A? O A para nós é 1, o B para nós é menos 40, o C vai ser 300, tá? Encontrando esse valor de delta aqui, nós vamos ter, olha, menos 40 ao quadrado, né? Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 300. 4 elevado a 2 dá 16, né? Acrescenta os dois zeros. Base negativa, expoente par dá positivo. Menos vezes mais dá menos. 4 vezes 300 vai dar 1.200. Conclusão, nosso delta deu exatamente 400. Perceba que as equações de segundo grau envolvidas nesses problemas são valores legais, tá? Então, volto para aqui para achar quem são os valores de t. Ora, quem vai ser t? T vai ser menos b, novamente mais ou menos raiz de delta, sobre o dobro de a. Isso vai me dar que o t vai ser, vamos lá, menos, quem é b? Menos 40, mais ou menos, raiz de delta, que para nós agora é 400, dividido pelo dobro de a, que é 1. T vai ser menos por menos dá mais, ou seja, menos vezes menos dá mais ou menos, raiz de 400 dá 20, dividido por 2. Então, quem vai ser o T1 ou o T2? T1 vai ser 40 mais 20, dividido por 2. Isso vai dar 60 por 2, que dá 30. E o T2 vai ser 40 menos 20 sobre 2, que vai dar 20 sobre 2, que vai dar 10. Foi como eu havia dito, o T1 e T2 ser maior ou menor,
Pouco importa. Como ele quer, né? Como eu quero que seja a primeira vez que isso acontece, então vai ser isso aqui 30 horas depois e esse aqui vai ser 10 horas depois, tá? Logo, como eu falei, o gráfico dela vai estar mais ou menos assim. Um acontece quando aqui é 10 e o outro acontece exatamente quando aqui é 30. Mas essa daqui é a primeira vez. É a primeira vez que acontece de estar 40 e nesse caso aqui nós estamos com a consideração de 40, tá? Logo, a resposta vai ser depois de 10 horas, ou seja, era 11 da manhã, mais 10 horas vai para 21 horas da noite, ou seja, 9 horas da noite, né? É isso aí, obrigado pela atenção, valeu.